Era por volta de 10 horas da manhã do dia 15 de janeiro de 1947, quando Beth Binziger, uma dona de casa local, caminhava pelas ruas de Los Angeles, quando avistou algo na lateral de um terreno baldio de uma via pública. A princípio, ela acreditava se tratar de um manequim, mas ao se aproximar, ela viu algo perturbador. O que ela estava presenciando era um cadáver nu, cortado ao meio. Quero mencionar também que vou trazer alguns detalhes da linha do tempo da vítima e que talvez você ainda não tenha visto por aí. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Roberta Rocha e hoje estou trazendo mais um caso criminal, que até hoje ainda é um mistério. E se você gosta desse tema de vídeo, já peço que deixe seu like, se inscreva no canal, isso me ajuda muito na divulgação. E se você for sensível a esse tipo de conteúdo do vídeo, não é recomendado assistir, pois eu vou falar de morte brutal, assassinatos, cenas e detalhes do crime. A descrição do espectador é recomendada. Então, vamos falar sobre Elizabeth Short, também conhecida como Dália Negra. Elizabeth Short, ela nasceu em 29 de julho de 1924 em Massachusetts. Seus pais eram Cleo e Phoebe Shorts e em 1930 seu pai abandonou a família, no qual acreditavam até que ele havia morrido, pois não obtiveram mais notícia alguma dele. Elizabeth se tornara uma jovem mulher extremamente bonita, tinha cabelos pretos, olhos azuis e costumava usar uma flor no cabelo. Em setembro de 1940, Elizabeth ela vai para a Flórida para trabalhar e em 1941 ela retorna a Massachusetts. Mas Elizabeth ela tinha sonhos e desejos e sabia que em Massachusetts ela não poderia realizar nenhum deles. Sempre em busca de realizar algo melhor, algo maior, e onde ela estava não lhe permitiria crescer na vida, se dar bem. É quando Cleo, o pai de Elizabeth, entra em contato com a família. O que a princípio foi uma surpresa, porque acreditavam que ele estivesse morto. É quando, através das conversas com o pai, Elizabeth conta sobre seus sonhos e desejos, as vontades que ela tem e realizações de se tornar atriz, de se dar bem na vida, de crescer. É então que o seu pai a convida para morar na Califórnia com ele, já que lá seria um bom lugar para ela dar início à realização desses sonhos. Cleo, seu pai, ele trabalhava no estaleiro naval e mesmo sem ter muito contato com o pai, Elizabeth acaba aceitando o convite. E então eles combinam que, em troca da estadia, ela poderia o ajudá-lo com as tarefas domésticas, como cozinhar, na limpeza, e ela aceita. Quando, em setembro de 1942, Cleo envia $800 para Elizabeth para ela poder ir até ele. E em 15 de dezembro de 1942, Elizabeth deixa a mãe em Massachusetts e segue seu novo destino, a Califórnia, junto ao pai. Durante sua estadia na casa do pai, Elizabeth passava a maior parte das noites fora e não estava cozinhando ou limpando, como havia combinado com seu pai anteriormente. É então que seu pai chega para Elizabeth e diz que as coisas não estão indo bem, não estão caminhando bem e que seria melhor se ela procurasse um outro lugar para ela estar ficando. E assim Elizabeth fez, arrumou suas coisas e seguiu seu rumo. Então ela procurou um emprego, conseguiu encontrar e em 29 de janeiro de 1943 ela vai para Camp Cook e começa a trabalhar na base militar em uma loja que vendia todo tipo de coisa. Mas em 25 de agosto de 1943, Elizabeth deixa esse emprego. E quando é 23 de setembro de 1943, Elizabeth ela é presa, pois ela estava em um bar no qual ela ainda era menor e esse bar vendia bebida alcoólica. Eu não consegui encontrar exatamente quanto tempo ela ficou presa ou se ela apenas foi fichada e logo mais saiu, não consegui localizar nenhuma informação do tipo. Só sei que ela chegou a ser presa. E em novembro de 1944, ela vai para Massachusetts para passar o Dia de Ação de Graças. E em dezembro de 1944, ela conhece Matt Gordon, na véspera do Ano Novo. Em meados de janeiro de 1945, ela aguarda o retorno de Matt Gordon, agora seu noivo. Só que em 22 de agosto de 1945, infelizmente ela recebe um telegrama
informando que Matt havia morrido na guerra. E em fevereiro de 1946, ela retorna para a casa da mãe, em Massachusetts. E em abril de 1946, ela vai para uma nova jornada. Agora ela sai de Massachusetts e vai para Chicago. É quando, em 7 de julho de 1946, ela deixa Chicago e vai para a Califórnia para se casar com Jordan Ficklin. Ela não chegou a se casar com ele, mas ela viveu um período com ele. E em 8 de agosto de 1946, ela se mudou para vários pequenos hotéis desconhecidos em Long Beach, permanecendo aproximadamente 5 dias em cada um desses hotéis. E até aqui, ainda morando com Gordon. E em 28 de agosto de 1946, ela se mudou para um hotel em Los Angeles, onde um homem baixo e moreno às vezes pagava o aluguel dela. É quando Elizabeth, em 9 de dezembro de 1946, chega em San Diego e aí ela conhece uma mulher chamada Dorothy que trabalhava no teatro noturno. Logo no começo, Elizabeth e Dorothy elas se deram bem e logo Elizabeth acabou contando para Dorothy que ela não tinha para onde ir. E como elas se deram bem, Dorothy acabou convidando Elizabeth para morar com ela enquanto ela precisasse. E nisso, Elizabeth aceitou, só disse que não ficaria muito tempo. E ela realmente não ficou por muito tempo. A princípio, ela ficou por volta de um mês, de dezembro de 1946 até janeiro de 1947. E quando deu seu tempo ali com Dorothy, Elizabeth agradeceu a estadia e disse que um homem chamado Red iria buscá-la. Então, as amigas se despediram e Elizabeth subiu em um Studebaker Coupe, que estava na frente da casa para levá-la. Mas antes desse tal de Red buscar Elizabeth na casa de Dorothy, eu vou contar algumas coisas que aconteceram nesse período. E em 13 de dezembro de 1946, Elizabeth ela teve um encontro com um oficial da Marinha que não foi identificado. Em 16 de dezembro de 46, ela conheceu Robert Manley, o Red. E em 21 de dezembro de 1946, o Robert ele procura por Elizabeth no Pacific Beach. Já em 1º de janeiro de 47, Elizabeth ela passa o ano novo junto a uns franceses nesse Pacific Beach. Já em 8 de janeiro de 47, ela foi ao Mecca Hotel em San Diego com Robert, pois nesse hotel existem registros em nome de Robert e Elizabeth. Já em 9 de janeiro de 47, Elizabeth ela é vista com Robert em um café logo pela manhã. E no mesmo dia, à noite, ela é vista por um barman e mais 2 pessoas frequentando um bar. Já em 14 de janeiro de 47, Lynn Martin, ao visitar a cidade, se instala em um motel, no qual, durante a noite, escuta soluços em um quarto ao lado. Já em 15 de janeiro de 1947, às 6h30, Bob Meyer vê um sedã Ford preto 1936-37 parar perto do terreno baldio. E na manhã de 15 de janeiro de 1947, por volta das 10h30 da manhã, é quando a polícia recebe uma ligação informando que encontraram um cadáver em um terreno baldio. É quando os policiais vão até o local e ficam atordoados, chocados e confusos com o que veem. Porque quando chegam ao local, encontram um corpo nu, jogado no gramado, a poucos passos da calçada, ao lado de uma via pública. E o detalhe que os mais assustou é que esse corpo estava cortado ao meio. Não foi encontrada nenhuma identificação da vítima, mas sabemos que era Elizabeth Short. Seu corpo foi cortado ao meio, alguns centímetros acima do umbigo, em um corte limpo. A parte inferior do seu corpo estava desconectada da parte superior. Se você procurar na internet, poderá encontrar algumas fotos. Seu seio direito também foi cortado. Seus dedões do pé, apenas os dedões, estavam pintados em um vermelho vibrante, que aparentava ter sido feito há pouco tempo. Ela também tinha cortes profundos na testa, havia cortes cruzados na região pubiana e em seu quadril direito. No quadril direito existia literalmente um jogo da velha gravado nela. Outro fato é que ela teve sua boca cortada, cerca de 7 centímetros em cada um dos lados. Cada detalhe era mais perturbador que o outro.
Ficou claro para a polícia que ela também foi estrangulada, porque haviam marcas em seu pescoço. Também haviam marcas em seus braços e pernas que informavam que ela havia sido amarrada por uma corda ou algo do tipo. Sua causa-morte foi hemorragia cerebral e choque. Era possível notar que o seu corpo havia sido deitado de bruços após a sua morte por um longo período de tempo, devido à lividez em sua pele. Pois quando uma pessoa ela morre, ao ficar deitada numa certa posição ou ficar numa certa posição, o sangue ele escoa o lado que está virado para baixo, em sentido ao chão, devido à gravidade, deixando a sua pele escura arroxeada. Sendo assim, os investigadores sabiam que o seu corpo havia sido movido após a morte, com a conclusão de que ela de fato morreu em outro lugar e havia sido movida até lá. E principalmente por esse fato também que eu vou relatar agora. Não havia sangue, nenhuma gota de sangue, nada de sangue, nem na cena do crime, nem no corpo. Não havia nada, o que era sem lógica, porque o seu corpo havia sido cortado ao meio. Ela teve todo o seu sangue drenado do corpo. Infelizmente, os policiais não tinham pistas, eles apenas tinham um corpo misterioso. Foi aí que eles decidiram ligar para a mulher que encontrou o corpo, para saber se ela viu alguma coisa a mais. Afinal de contas, era necessário começar por algum lugar. A mulher, ela se chamava Beth Bersinger. Ela relatou que havia saído com a sua filha para ir até uma loja de sapatos e que quando ela caminhava até o seu destino, ela avistou um manequim partido ao meio, a princípio, mas que quando ela chegou próximo, ela viu que se tratava de um cadáver nu. Isso a assustou a ponto dela sair e procurar a primeira casa mais próxima e pedir para poder ligar para a polícia, e foi o que ela fez. Mas ela conta que não voltou após a ligação para a polícia até a cena do crime, até porque ela estava com a sua filha e ela não queria que a mesma visse novamente aquela cena. Essa informação não era muito para a polícia, infelizmente. E assim que o corpo chega no legista, eles colhem as digitais e colocam no sistema para ver se eles encontram e descobrem quem é aquela mulher. É quando eles obtêm um resultado e descobrem que se tratava de Elizabeth Short. Com base nessas informações, em 18 de janeiro, a polícia entra em contato com Cleo, o pai de Elizabeth. Ao chegar à casa do pai, a polícia conta o ocorrido, mas Cleo não se importa, diz que não dá a mínima se a filha foi assassinada e encontrada e diz que não vai até o legista para poder estar identificando ninguém. Simples assim, ele deixa pra lá, não se importa, não dá a mínima. Mas no mesmo dia eles conseguem também localizar a mãe de Elizabeth e eles entram em contato com Phoebe em Massachusetts, que a mesma, assim que ela descobre e sabe o que aconteceu com a filha, ela já pega um voo direto para a Califórnia para descobrir o que aconteceu de fato com a sua filha. A polícia acaba encontrando com Dorothy, a mulher que Elizabeth havia morado pouco tempo antes desse assassinato. É quando Dorothy conta a eles que um homem buscou Elizabeth na sua casa com Studebaker Cooper e que seu nome era Red. A polícia passa a revistar todos os motéis da região de San Diego e é quando eles chegam no motel Pacifica Beach. E lá existiam registros de um homem que havia feito o check-in no dia 19 de dezembro e que dirigia o carro mencionado por Dorothy. E o nome do hóspede era Robert Mullin, o mesmo que eu mencionei anteriormente, que Elizabeth havia passado alguns dias com ele. É quando a polícia passa a procurá-lo e busca alguma foto para que eles pudessem levar até Dorothy, para ela poder identificar se era mesmo esse homem que havia saído com Elizabeth. Então, eles conseguem essa fotografia, levam para Dorothy e a mesma confirma, era ele. Robert era o Red. A polícia, a princípio, ficou entusiasmada. Ela sentia que estava no caminho certo e que tão logo resolveria esse caso. E a polícia faz uma verificação de antecedentes
de Robert e descobrem que ele morava na Califórnia, era casado e trabalhava como engenheiro de vendas. Também eles viram que em 17 de janeiro, 2 dias após o assassinato, descobrem que Robert viajou com um amigo, que ele foi para São Francisco com Harry. Então, eles vão para a casa de Harry, mas ao chegar lá, não havia ninguém. E ao verificar a garagem, eles encontram o carro de Robert. Então, eles aguardam do lado de fora da casa de Harry, na esperança do retorno de Harry e Robert. A polícia fica ali por 2 dias até o retorno dos 2 amigos. Robert é levado sob custódia, eles o registram, levam seu carro para a revista e ele vai passar por um interrogatório. Acabam por fazer 2 testes de polígrafo em Robert, mas ele passa nos 2. E como a polícia não tem nada contra ele a princípio, Robert é solto. A mídia estava em cima do caso, afinal de contas, uma bela jovem havia sido assassinada. E o pior, cortada ao meio. Todos queriam saber o que havia acontecido com ela, e foi quando a mídia lhe deu o apelido de Dália Negra. Alguns lugares que eu pesquisei mencionam que esse apelido ela já havia tido anteriormente, enquanto era viva ainda. Já em outros lugares que o apelido foi dado após a sua morte. O apelido a princípio era por conta da flor que ela sempre levava junto ao seu cabelo preto. E também tinha a questão de que era porque havia acabado de sair um filme chamado Dália Azul e que esse caso todo acabaram por fazer algumas comparações com a história dela, coisa do tipo, e passaram a chamar ela de Dália Negra. Afinal de contas, todos passaram a comparar os 2 casos. Não sei se foi em vida ou se foi após a sua morte que lhe deram esse apelido. Mas a princípio, foi essas 2 informações que eu consegui encontrar. Os dias se passavam e a polícia não tinha mais nada. Não tinha suspeito, não tinha informação. As pessoas passaram a cobrar mais das autoridades devido ao medo que elas estavam sentindo pelo caso, por poder acontecer novamente, e também em busca da solução do caso. Como a mídia estava falando muito sobre esse caso, pessoas passaram a se apresentar e confessar o crime, mas nenhuma tinha evidências de que eram elas que haviam cometido esse crime. Faziam talvez pela fama ou para chamar atenção. Eu só sei que é algo um tanto quanto estranho. Uma pessoa confessar um crime que ela não cometeu não faz muito sentido, né? Mas é o que as pessoas faziam. Foi quando, em 24 de janeiro de 1947, a polícia recebeu uma carta do suposto assassino. Um envelope pardo e suspeito, endereçado à polícia. O envelope incluía uma carta com as palavras recortadas de recortes de jornais que diziam: "Aqui estão os pertences de Dália". Dentro do envelope estava a certidão de nascimento dela, cartões de visita, fotografia, nomes escritos em pedaços de papéis e uma agenda de endereços. Todo o conteúdo do envelope foi limpo, da mesma forma que o corpo dela também foi muito bem limpo. E isso levou as autoridades a acreditar realmente que se tratava do próprio assassino de Dália. Um desses itens enviados era uma agenda na qual Elizabeth sempre andava com ela. E dentro dessa agenda existiam algumas páginas que haviam sido arrancadas, o que fez a polícia suspeitar de que nessas páginas continham informações do assassino. Foi quando, em 25 de janeiro de 47, Elizabeth, a Dália Negra, foi enterrada no cemitério Mountain-View. E, em 5 de fevereiro de 1947, 2 prisões são feitas. Uma era do Robert e a outra era de um homem chamado Dan. Eles prenderam Robert novamente, mas, infelizmente, sem provas, não levou a lugar nenhum e eles tiveram que soltá-lo, mais uma vez. Já Dan confessou o assassinato, mas
Logo depois ele disse que estava mentalmente transtornado e que foi por isso que ele confessou, mas que não havia sido ele. A polícia, ela já estava de saco cheio dessas pessoas ficarem confessando à torto e à direito e não ser ninguém. Isso estava atrapalhando no caso, estava atrapalhando o foco da polícia, fazendo eles perderem tempo. É quando um outro suspeito vem à tona, um médico de Hollywood, o George Hoodley. Os amigos de George acabaram reconhecendo Elizabeth nas fotos do jornal e se lembraram que já haviam visto Elizabeth na casa dele, em festas, sempre acompanhada com ele. Diziam que eles tinham um relacionamento, mas que não era algo oficial. É quando a polícia passa a investigar George e descobre o seu passado sombrio. Ele era acusado de abusar sexualmente de sua filha de 14 anos e supostamente ter engravidado ela. George tentou a princípio fazer um aborto na filha, mas sem sucesso. Então o bebê acabou sendo colocado para adoção. Ele chegou a responder um processo sobre isso, mas foi absolvido e liberado. Não existe provas e evidências sobre esse caso da filha, mas as suspeitas para se ter realmente acontecido são mais fortes do que o contrário. Então ele acabou se tornando um forte suspeito no caso da Dália. É quando a polícia ela vai em busca da confissão de George. Afinal de contas ele era um homem rico e isso iria dificultar bastante o trabalho da polícia. Em um certo momento a polícia acaba grampeando a casa de George, passando a escutar as suas conversas diárias. E no dia 18 de fevereiro de 1950, enquanto a polícia escuta uma das suas conversas diárias, por volta das 20h30, durante esse telefonema, eles escutam um grito de uma mulher. E 2 minutos depois, novamente, o grito dessa mesma mulher. Só que não se ouviu nada, nenhuma mulher, após as 18h50 dentro da casa dele. Essa mulher, ela não esteve em momento algum, em conversa alguma antes desse período. E é assim que a polícia vai até a casa do George para averiguar o que estava acontecendo. E, ao chegar lá, infelizmente, nada é encontrado e eles vão embora. É quando, assim que a polícia sai, George faz mais uma ligação. E ele diz ao telefone algo como colocar um travesseiro sobre o rosto dela e cobri-la com um cobertor. E depois de um tempo, eles escutam George falando: supondo que eu matei a Dália Negra, eles não poderiam provar. Agora eles não podem mais falar com a minha secretária, porque ela está morta. A secretária de George, na época, havia morrido de overdose, fazia pouco tempo. Isso fazia eles verem que coisas obscuras e estranhas estavam acontecendo à volta de George, porque também, através dessas escutas domésticas, acreditava-se que George estava pagando alguém, tipo um suborno ou algo do tipo. Muitas pessoas de fato acreditavam que George era o assassino. Em abril de 1950, haviam evidências suficientes para prender George pelo assassinato de Elizabeth. E a polícia então foi até ele para fazer a prisão, mas infelizmente era tarde. George havia fugido do país. George, ele teve um filho. Esse filho se chamava Steve. E Steve tinha certeza que o seu pai era o assassino de Dália Negra. Ele até acreditava que seu pai havia matado mais pessoas. Seu pai, ele havia deixado o país, mas de vez em quando ele voltava, sem que ninguém soubesse. Steve disse que quando ele ficou mais velho, ele resolveu que queria investigar mais sobre o pai, para tentar encontrar algumas respostas. Em 2013, o solo da casa de George foi examinado para ver se continham vestígios de restos mortais. E o teste deu positivo para restos humanos. O problema é que esse teste ele só informava ser positivo. Ele não podia identificar de quem eram os restos. Por isso, há pouca informação além desse positivo para restos humanos. Steve chegou a escrever um livro
contando sobre essa questão do pai dele, de que ele acreditava que seu pai era realmente o assassino de Dália Negra. Para algumas pessoas, elas duvidavam de que essa história era real, de que seu pai era o assassino da Dália Negra de fato. Muitas pessoas acreditavam que Steve tinha raiva do pai e que essa era uma forma de vingança contra ele. Mas, voltando à época do crime, o caso havia mais uma vez esfriado. E em 24 de novembro de 1950, uma mulher chamada Christine, de 35 anos, mãe de 3 filhos, ligou para a polícia para se entregar, confessar que ela era a assassina da Dália Negra. A essa altura, Christine já era a 27ª pessoa que confessava esse assassinato. A polícia já estava cansada desse tipo de gente e não deram muita bola para ela a princípio não. Mas algo era diferente na história que Christine contava. Christine, ela disse que conhecia Elizabeth como Libby e que elas se conheceram há cerca de 3 anos e meio em um bar em Hollywood, que elas tiveram um caso de amor e se encontravam em motéis pela cidade. Só que isso, nos anos 50, 2 mulheres tendo um relacionamento amoroso, era algo muito estranho para as pessoas, era algo totalmente incomum e inaceitável. Foi então que a mídia caiu matando em cima, julgando, condenando. Christine disse que Elizabeth estava saindo com uma outra mulher no mesmo período que estava saindo com ela. E que 4 noites antes do assassinato, Christine estava bêbada e irritada porque Elizabeth não voltava para casa. Foi aí que ela resolveu ir atrás de Elizabeth. E então, ela encontrou Elizabeth com uma outra mulher chamada Louise em um bar. Elizabeth e Christine discutiram e Christine disse que era para elas irem embora e foi assim que fizeram. Elas foram embora. Mas no caminho para casa, Christine discutia muito e brigava muito com Elizabeth. Christine disse que ela se inclinou para brigar com Elizabeth e começou a sufocá-la. E ambas começaram a lutar. Foi quando Elizabeth conseguiu se desvencilhar de Christine e conseguiu abrir a porta do carro e saiu correndo. E logo em seguida, Christine parou o carro ao lado de Elizabeth e desceu. Foi atrás dela. Então ela agarrou Elizabeth e começou a estrangular ela. Foi quando Christine disse que se lembrou que tinha uma faca e passou a intimidar Elizabeth com essa faca. Christine disse que esqueceu completamente que estava com a faca na mão e começou a esfaquear Elizabeth, mas que ela não se lembrava. E se lembrava, era algo muito contraditório. Ela dizia umas horas que lembrava-se da faca, outras horas que não se lembrava, outras horas que se lembrava do que tinha feito, em outros momentos que não se lembrava do que tinha feito. A princípio, a polícia apenas escutava e anotava, sem dar muita credibilidade a ela. Foi então que Christine disse que matou Elizabeth e a deixou ali no chão, morta. Mas não batia, né? Isso não batia com o que a polícia havia encontrado, pois não havia sangue algum no local. Fora os outros detalhes que eram totalmente diferentes do que ela estava dizendo. Mas existia um mas nessa confissão toda. Havia um detalhe na história de Christine. Detalhe esse que não havia sido divulgado à mídia, ninguém sabia sobre, apenas a polícia e o assassino. Um detalhe que não é nada legal de relatar. Christine disse à polícia que havia cortado um pouco do seu maldito cabelo e enfiado em sua maldita parte íntima, para não falar outra coisa. Foi quando, nesse momento, a polícia passou a ficar mais atenta em tudo que ela dizia. Porque quando encontraram o corpo de Elizabeth, de fato, aconteceu isso que Christine acabara de relatar referente ao cabelo. E, como eu disse, a informação não era de conhecimento público. Apenas a polícia e o assassino sabia sobre. É então que a polícia pressiona Christine, porque eles falam que ela está mentindo, porque não batem os fatos. E eles queriam saber como ela sabia desse detalhe. É então que a Christine desaba. E aí ela diz que realmente
ela não sabia exatamente desse detalhe, porque esse detalhe foi lhe passado a informação de uma policial que ela tinha um caso e essa policial contou para ela sobre essa questão do cabelo. Mas os policiais queriam saber por que ela estava mentindo, para que ela estava inventando essa história toda. E ela diz que 2 dias antes da Elizabeth morrer, ela acordou depois de uma noite que ela tinha ficado bêbada e não se lembrava de nada. Ela acordou com as roupas ensanguentadas, os sapatos, e ela jurava que ela tinha matado a Elizabeth. Foi quando Christine, ela foi até a polícia com as roupas ensanguentadas e os sapatos, tudo mais. E ela disse à polícia que ela acreditava que ela tinha feito algo de mal para alguém, mas que ela não foi levada a sério e simplesmente foi embora. Só que ela disse que não ia conseguir ficar com isso, ela se sentia muito mal com toda essa sensação de que ela havia feito algo de ruim e estava sendo impune. Por isso que ela procurou a polícia para relatar tudo o ocorrido, pois ela acreditava de fato que ela havia matado Elizabeth. Ela provavelmente pode ter matado ou feito mal para alguém. Ela acreditava que era Elizabeth? Não era, mas de fato ela fez algo para alguém. A princípio, eu acredito que a polícia deveria ter verificado mais sobre isso e também ter verificado quem de fato passou essa informação confidencial para ela do cabelo. Mas a polícia não questionou quem foi, não quis saber, a dispensou e ficou por isso mesmo. Simples assim. Essa história da Dália Negra, ela já havia se tornado algo grande para a mídia. O tempo todo a mídia divulgando e mostrando. E a polícia passou a receber muitas cartas de pessoas com informações, tudo mais. E em 1950, eles receberam um esboço que veio do departamento da Carolina do Norte. Era um desenho de um homem e nele dizia: "Assassino Dália, procure esse homem". Foi aí que a polícia da Carolina do Norte enviou esse desenho para a polícia de Los Angeles. Algumas pessoas dizem que esse desenho parece realmente com o George. Particularmente, na minha humilde opinião, ele até se parece um pouco, mas eu noto um detalhe que faz com que eu pense que não seja, não se pareça com o George. Pode ser algo que eu esteja errada? Sim ou não? Mas na minha opinião, o que é diferente é o cabelo do desenho. Ele tem muita discrepância, é um pouco não, é bem diferente. Mas é só a minha opinião. Embora o horrível assassinato de Elizabeth até hoje continue sem solução, existe outro suspeito que permanece na mente da polícia. Alguém que eles acreditam ser o assassino por se encaixar no perfil. Em Cleveland aconteceu vários assassinatos perturbadores. E esses assassinatos estavam acontecendo antes do corpo de Elizabeth ser encontrado. A ligação com Elizabeth e esses assassinatos em Cleveland era o detalhe, se é que possamos chamar de detalhe, de que as pessoas eram cortadas ao meio. Era um assassino em série que estava cortando suas vítimas ao meio, exatamente como Elizabeth. O serial killer ficou conhecido como o assassino do torso de Cleveland e de que Dália Negra poderia ter sido a sua última vítima. Existiam coisas que se encaixavam e outras que não se encaixavam. Mas como a Dália seria sua suposta última vítima e o seu corte ao meio era a sua marca, ele poderia ter alterado o modus operandi? Quem sabe? Cerca de 60 pessoas confessaram o assassinato. A maioria homens, algumas mulheres. No entanto, 24 pessoas foram consideradas suspeitos prováveis pelo promotor de Los Angeles. Os suspeitos são muitos, as histórias são tantas, muitas histórias baseadas em depoimentos, histórias, boatos, algo impossível de trazer tudo aqui em vídeo. Mas eu trouxe os de mais relevância, os que a princípio têm um peso maior de importância.
E um detalhe é que no dia 30 de janeiro de 1947, um juiz condenou 16 pessoas por falsas confissões. Afinal de contas, aquilo estava virando uma bagunça, né? E a polícia também, ela chegou a contatar 75 pessoas, 75 homens daquela lista da agenda da Elizabeth. Mas a maioria afirmou apenas ter conhecido ela brevemente. Devido à natureza dos cortes precisos no corpo de Elizabeth, a polícia suspeitou que pudesse ser alguém da área médica que havia feito tudo aquilo com ela. Assim, a polícia emitiu um mandato de busca para a Escola de Medicina USC, escola essa que ficava próxima ao terreno baldio no qual Elizabeth foi encontrada. Mas depois de várias entrevistas e verificações, a polícia não estava nem perto de resolver o caso. Em 12 de janeiro de 1950, o relatório do Grande Júri de 1949 foi divulgado e expõe a corrupção policial através de uma investigação mais aprofundada no caso da Elizabeth, o que acabou reforçando a não solução do caso. Pode ter sido alguém de grande poder aquisitivo, de influência, uma pessoa conhecida, não se sabe. Mas, de fato, a corrupção pode ter ocasionado a não solução do crime. Em 29 de março de 59, Robert Munday, o Red, ele foi internado pela sua esposa após 4 colapsos mentais durante um período de 9 anos. E no ano de 1993, um monumento destinado à Dália Negra, Elizabeth Short, foi colocado em sua cidade natal, Massachusetts. Então é isso. O caso da Elizabeth até hoje não tem solução. Uma breve observação minha que deixo aqui é referente ao jogo da velha que tinha no quadril direito dela. Lembra quando eu mencionei esse detalhe? Então, quem é que joga o jogo da velha sozinho? Sinceramente, bem possível que tenha sido 2 pessoas, né? Quem é que sabe? Mas, de fato, uma coisa eu não consigo acreditar que possa ter sido esse serial de Cleveland. Não faz muito sentido. Mas isso é só a minha opinião. Mas, também, quem sabe o suspeito, algum dos suspeitos, eram esse tal de serial killer de Cleveland. Pode ser que nunca descobriremos quem de fato cometeu esse crime. Mas, infelizmente, o caso continua aberto e sem solução. E dificilmente poderá ter mais evidências, afinal de contas, o caso já tem mais de 70 anos, o que dificultaria muito em conseguir mais evidências. E você, o que acha de tudo isso? Quem você acredita que é o assassino? Sabia, já tinha ouvido essa história com mais alguns desses detalhes que eu contei? Porque eu acabei trazendo um pouquinho mais da linha do tempo da Elizabeth, com algumas coisas que eu encontrei durante as minhas pesquisas pela internet. E se você gostou do vídeo, chegou até aqui, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!